Já tá gravando. Você quer mandar o link pro pessoal daí? Isso, a Jéssica manda do celular dela. Acho que ele tá torta a imagem dele, não tá? Aham, pode mandar. Ó, coloca ele mais pra cima, só, aqui tá meio torto. Aqui, ó. Não, então, aqui, ó. Ficou. Legal. E aí, pessoal, tudo bem? Hoje é quinta-feira, dia 22 de fevereiro de 2024. Eu coloquei ali às 17 horas, kkk, porque eu sabia que a gente não ia conseguir começar no horário. Então, dando sequência aos nossos cursos e treinamentos para melhorar a atividade do corretor de imóveis, hoje a gente vai falar sobre as questões importantes das vistorias, né? Se a vistoria é ou não importante, se eu preciso fazer, se eu não preciso, e como eu faço para reconhecer um cristal de um vidro, uma porta de laca de uma porta de MDF, de MDP, ou de PQP, não sei, né? Eu acho muito legal quando o Wagner começa a apresentação, porque ele fala assim, que a vistoria ela pode ser um ônus, né? Um problema, ou ele pode ser um bônus, ele pode gerar uma renda para a imobiliária. Então, a nossa função aqui inicial é só trazer para vocês um pouco da lei e como que o judiciário tem interpretado, né, essa questão das vistorias. Então, primeiro, o Wagner, que ninguém conhece como Wagner Barroso, é o Wagner das vistorias, né? Então já incorporou aí, igual a minha amiga Rosângela, que é do WhatsApp. É, né? Wagner então, da vistoria, já é o Wagner da vistoria e a Jéssica das vistorias. Então eles juntos já têm mais de 100 mil metros quadrados de vistoria, muito bacana. Eles têm alguns cursos, e um deles até a gente participa junto, que é o curso que a gente na semana que vem, essa aula vai ser gravada no curso, né? Uhum. E na semana que vem, todas as que a gente for fazer aqui, eu vou fazer aqui no escritório, eu também vou jogar nesse curso para o pessoal poder acessar. Então só vai ser gratuito semana que vem para quem viu presencialmente. Quem quiser acompanhar depois lá, a gente vai até transmitir ao vivo, mas depois a gente vai excluir. Para assistir a reprise vai ser lá dentro do curso. Dentro da plataforma. Como que está funcionando a plataforma hoje? Daí daqui a pouquinho você vai contar para o pessoal, tá? A gente tem que fazer com o registro, né? Porque daí o pessoal olha às vezes no Reels lá, ou no TikTok, tem aquele gordo falando de imóveis. Então, né? Meu nome é Douglas Hilário, sou advogado. Gosto de falar que eu não sou professor, porque eu não tenho didática nenhuma. Eu só sei fazer processo. Então, a minha didática é o quê? É treinar o corretor, se porventura um dia der um BO, como ele vai fazer para se portar perante o juízo. E mais do que isso, como ele faz no dia a dia da atividade dele, para ele não acabar incorrendo numa responsabilidade solidária, e como funciona isso na cabeça do judiciário, tá? O que acontece com a lei do inquilinato? Por que a lei do inquilinato ela é tão chata? Porque assim como a lei trabalhista e o Código de Defesa do Consumidor, ela é uma norma cogente, então ela tem um lado, tá? Quando o juiz vai analisar um processo que discute locação, ele tem que sobrepesar um lado. De quem é esse lado? É do inquilino. Por quê? Imagine que você, enquanto locador, você é o proprietário do imóvel, você tem que ter suas garantias do seu imóvel e tal. Mas o inquilino, se você arrancar ele do imóvel, ele vai fazer o quê? Ele vai morar na rua. Ou pior, vai morar com a sogra. Então imagine que situação terrível. Por isso que sempre que você for analisar ou for editar um contrato, você tem que estar escravo do que está escrito na lei. Então, eu não posso, enquanto imobiliário, enquanto corretor, colocar lá que o contrato de locação vai ser realizado por prazo de, por exemplo, sei lá, 30 meses ou 12 meses, e que se o inquilino ficar lá depois dos 12 meses, no 15º mês eu posso lá e tirar ele do imóvel. Eu não posso, por quê? Porque se o contrato for feito por menos de 30 meses, por exemplo, 12 meses, passado esse prazo, então se ele entrar no 14º mês, ele pode ficar por 5 anos. Ah, mas eu posso colocar uma multa para o inquilino sair antes ou para o locador indenizar o inquilino? Não pode, né? Então a multa é sempre só para o inquilino indenizar o locador se ele sair antecipadamente. E ela vai ser calculada pro RAT, enfim, que a gente vai falar daqui a pouco. O que é isso? Então, se a locação for de 30 meses e o inquilino sair com 10, ele tem que pagar, né, 2/3 dessa multa que foi prevista. Mas eu posso fazer o contrário? Então, se o locador quiser tirar o inquilino, ele dá R$1 milhão para o inquilino. Eu acho que o inquilino vai concordar, mas eu não posso fazer isso, tá? Qual que é a saída, então? Eu tenho lá uma previsão no código que, se o inquilino concordar, eu poderia dar para ele os 6 meses de desconto no aluguel, para daí ele sair antes do prazo. Essa seria a exceção, tá? Logicamente, a gente está falando do contrato de locação residencial, tá? Então, o que a gente tem nessa norma cogente? Todas as cláusulas que visam uma proteção do inquilino, elas são fixas. Eu não consigo flexibilizá-las no pacto de servante. Então, eu não posso fazer um acordo que vai, de certa forma, prejudicá-lo, tá? O que a gente tem de interessante? No contrato de locação residencial, a gente tem que entender quem pode ser o locador, quem pode ser o locatário, o que pode ser o objeto dessa locação, e quais são as responsabilidades de ambos, prazos, multas, e o que é uma locação por temporada, Airbnb, e também a vistoria, né? Quando a gente pensa em vistoria, a gente pensa em danos ao imóvel. Então, eu sou obrigado a fazer uma vistoria?
Não sou obrigado. Digamos que você vai alocar lá um barracão, que é um quadrado metálico, que não tem nada embaixo, né? Ele não tem lateral, não tem banho, não tem nada. Preciso fazer a vistoria? Não precisa. Eu boto uma foto e falo, não tem nada. Se o cara derrubar o barracão, derrubar a estrutura metálica, vai ser indenização. Quando a gente falava de locação no passado, o que acontecia? As pessoas locavam seus imóveis sem nada dentro. Então era praticamente as paredes só, mal tinha luminária e louça no banheiro. Hoje em dia, não sei qual é o percentual, mas a maioria das pessoas procura imóvel já todo mobiliado, né? Então, por isso que se tornou relevante a vistoria. Há 20 anos atrás, a profissão de vistoriador era praticamente inexistente. Por quê? Tem um quadrado lá, você pinta e pô, tá tudo certo. Hoje em dia, você tem uma diferenciação muito grande de valor entre uma porta, por exemplo, que a gente estava conversando aqui antes de começar a gravação, de laca. Inclusive hoje, eu conversei com um cliente que era exatamente a porta de laca. Ele tem 22 portas de laca no imóvel dele, que dá R$1.350 cada porta para fazer a pintura de laca, e o inquilino do Espírito de Porco, quando saiu, pegou e passou uma pintura qualquer lá, de 100 pila. Então a ação que a gente está defendendo justamente visa isso, fazer recomposição, né, refazer o serviço para poder estruturar essa pintura. Tá? Então, qual que é a responsabilidade do corretor? Porque esse curso, né, é voltado para o corretor, para quem consiga se posicionar frente ao locador e ao locatário, na elaboração desse contrato. E em que contrato? E qual que é esse contrato de administração que ele tem que ter com o locador? Porque, vejam só, na lei do inquilinato, ela fala o seguinte, que o locador, ele tem lá uma certa prejuízo em relação ao inquilino. Por quê? O inquilino tem a favor dele a interpretação das cláusulas, por ser uma norma corrigente. E qual que é o papel da imobiliária nisso? Ela pode ser a mera aproximação das partes do 722 do Código Civil. Então é o seguinte, você, locador, quer alugar o seu imóvel, mas você mesmo vai fazer a administração e a gestão dele, a elaboração do contrato e tudo mais. Só que você precisa de alguém para servir de ponte entre o proprietário e o locatário. O que vai acontecer? Então você vai lá, vai anunciar na imobiliária, vai fazer uma autorização de locação. Realizada essa aproximação, a imobiliária sai da jogada e ficam lá as partes se degladiando por 3, 5, 10 ou a vida inteira. Né? Essa modalidade é cada vez mais rara. Né? Por quê? Porque locar o imóvel é um pepino. Tá? Por que é um pepino? Porque você vai lá, muitas vezes constrói o imóvel dos seus sonhos, e aí as suas realizações ficam maiores do que seus sonhos, e você vai pegar aquela sua primeira casa e vai locar ela e vai para uma casa muito melhor. Só que você tem uma paixão e um apego àquele imóvel. Então você vai pegar, né, aquilo que foi por algum tempo o seu sonho e vai dar um terceiro. Esse terceiro vai te dar uma contraprestação, que é o valor do aluguel. E você tem que pegar e se resguardar para que esse cara, quando sair do imóvel, não deprecie ele, não tenha destruído. Como que você faz isso? O primeiro passo é que se você for uma locação que tenha lá algum tipo de valor interno, que não seja o exemplo do barracão que eu dei, que ela seja feita através de uma vistoria. Tá? Eu não gosto de defender ninguém, porque eu não confio nem em mim mesmo. Né? Então, assim, eu acho que das vistorias que eu vi hoje, a vistoria que o Wagner e a Jéssica praticam é uma vistoria de excelência. Eu não acredito hoje que eles poderiam ter um processo lá, que se você contratar essa vistoria, que você teria um processo porque eles deixaram passar alguma coisa. Tá? Mas é legal você fazer, por exemplo, uns cursos que eles mesmos ministram, para você entender o que tem que ter na vistoria. Né? Até porque quando, por exemplo, você contratar eles para fazer, você fala assim, Wagner, você falou para mim no curso lá que isso aqui na tua própria vistoria você não fez. Porque, lógico, nós somos humanos, né? Então a gente está factível ao erro. Então o que é legal? Quando você vai alocar um imóvel, primeiro você tem lá um parceiro para fazer essa vistoria. E é bacana que você que tem imobiliária, veja se a tua vistoria hoje, ela tem o QR Code, ou se ela tem as fotos já no próprio corpo. Imagina a seguinte situação, você vai precisar demandar em juízo, e aí chega no dia da audiência de instrução, você fala para o juiz, excelência, eu gostaria de utilizar como prova o documento de florestais, abra por favor lá, pegue o seu celular, imagina você mandando o juiz pegar o celular dele, e leia o QR Code para você acessar as fotos que foram tiradas do imóvel. Você acha que isso é possível? Né? Imagine numa audiência, coloque no meu lugar como advogado, e pedir para o juiz pegar o celular dele, que não é do Estado, é o celular dele, pessoal, e clicar no link. Né? Isso é um devaneio sem fim. Infelizmente, a maioria das empresas que eu conheço hoje utilizam esse método. E ele é nulo. A sua vistoria será nula. Tá? Qual que é o detalhe? Lá na vistoria, quando você pega um tipo de empresa que faz, né, dessa forma, ele faz lá um descritivo mínimo. A lei fala o quê? Em descrição minuciosa da vistoria, tá? Do que você está querendo resguardar. Então, eles vão dar exemplos daqui a pouco do que seria uma vistoria minuciosa, não vou nem entrar no mérito. Mas então você vai ter lá, pago pela vistoria, vai ter 100 fotos anexas no QR Code, e no dia de fazer a tua audiência, você só vai usar aquele mínimo arrazoado que eles colocam lá, que seriam observações gerais. Né? Tá com o tapete riscado, tá com o tapete rasgado. Então é muito importante que você entenda que vistoria é laudo, na lei não fala em fotos, na lei fala em descrição minuciosa, e a foto ela serve como um valioso meio de você conseguir lá buscar o teu direito.
Por exemplo, você tem lá, nesse meu caso, a porta de lacre, né? Numa foto mal feita, ou por exemplo, eu vi o corretor falando assim, não, doutor, esse negócio de vistoria do Flying Digest é besteira. Eu pego meu celular iPhone 15 Pro Max e eu saio filmando tudo em 4K, em 8K. Você faça daí a segunda análise, né? Imagine o juiz pegar e falar assim, não, vamos assistir o vídeo da filmagem do corretor de imóvel. É uma palhaçada, né? Então, por isso que eu acho que é legal o trabalho que a gente faz aqui, embora não seja professor, mas eu consigo dar uma visão para as pessoas do que como que é o processo. Porque todo mundo acha que o processo é mágico, olha, que é uma coisa muito fora da realidade, né? Não, é o meu dia a dia. Hoje fiz 3 audiências. E lá nas audiências acontece isso, né? Já aconteceu de advogado assim, doutor, o senhor pode, por favor, olhar, então, o QR Code do juiz? Ele não entendeu. E ele não conseguiu se expressar, simplesmente ele não entendeu. Então, justamente isso. Pode falar. Eu também você comentou de uma última vez que a gente fosse para vistoria, que é válido as fotos dentro da vistoria, né, do PDF. Né? Exatamente. Então, por exemplo, o que é um laudo, né? Um laudo de um engenheiro, um laudo de um corretor. Eu vou lá e escrevo, ó, estou vistoriando o imóvel XYZ, e aí eu vou lá e faço a fotinho do quarto e escrevo. O quarto tem uma cama King Box da marca X, lá. Então, se eu tenho as fotos do corpo, logicamente eu posso usar como prova. E aí, qual que é o detalhe, né? Adianta, eu preciso tirar foto, uma riqueza de detalhe de uma foto de um negócio que tá bom? Não necessariamente. Por exemplo, a minha mesa aqui, minha mesa é perfeita, eu tiro uma foto lá de longe. Aí eu venho com a câmera aqui do outro lado, por exemplo, e aqui um espírito de porco pegou e ele tem um quebradinho. Então, o que o historiador tem que fazer? Ele pega, vai lá naquele detalhezinho e fala, ó, aqui tem um problema. Se na vistoria de saída tiver a porta, a mesa inteira arriscada, aí logicamente você vai conseguir ter lá a sua indenização. Então, se tiver só aquele risquinho lá, ele está coberto. Então, o que vai fazer o corretor? Ele vai analisar se ele quer ser uma imobiliária que vai só aproximar as partes, então ele vai ter lá, vai receber um percentual ou a primeiro aluguel cheio, ou se ele vai ser uma administradora. Tá? A administradora não necessariamente precisa ser uma imobiliária, pode ser outro tipo de negócio. Então, quando você é uma administradora, você tem lá uma cesta de serviços que você oferece para o seu cliente locador e locatário. Uma dessas atividades é justamente o serviço de vistorias. Tá? Então, se você está diante da prestação de serviço clássica, que seria essa, eu tenho uma imobiliária, eu vou te dar o departamento jurídico para elaborar o contrato, para fazer o despejo depois, vou te dar a vistoria, tenho também equipe de manutenção, pintura, né? Você vai dar aquele boom de serviço para ele, você está diante da prestação de serviço. Qual que é o ônus disso? É que aí se aplica o Código de Defesa do Consumidor. Então, além de você ter a norma cogente da lei do inquilinato, você também tem o Código de Defesa do Consumidor. Imagine que você faça uma vistoria porca, que não é a que a Jéssica e o Wagner executam, e o juiz vai lá e inverte o ônus da prova porque aplica o Código de Defesa do Consumidor. Você, locador, vai ter que provar por A mais B que o imóvel estava da forma X. Né? Se não houver aplicação do Código de Defesa do Consumidor, a prova está dividida. Então, daí o locatário poderia, se não concordar com a vistoria de saída, ter a chave e fazer, eu adoro falar latim, um ad perpetuum memoriam, que é o quê? É a produção antecipada de provas. Então ele entra com um processo de uma página e fala, juiz, preciso entregar o imóvel, mas tem que ver como é que tá. O juiz vai, nomeia um perito, o perito vai lá, faz a vistoria, e aí acabou. Você pode ir lá, quebrar a casa, fazer um prédio, fazer o que você quiser. Então você tem lá fechado esse imóvel, né? Essa análise sobre esse imóvel. E também a gente tem lá a terceira forma, que seria o contrato-mandato. No contrato-mandato, ele há um pré-estabelecimento do que a imobiliária pode ou não fazer. Então, imagine que a tua imobiliária, ela tem lá, por exemplo, um advogado, mas ele é meio manco lá, sou eu, o teu advogado, e na hora eu vou querer fazer com ele, eu não vou querer fazer. Aí você tem uma empresa de vistoria lá que é meio esquisita, você tem lá uma fiança que é meio esquisita, então o que você vai fazer nessa hipótese? Você sempre vai dividir com o proprietário. Então você pode fazer o teu contrato de mediação, que olha, o advogado você vai contratar por fora. Né? Eu te indico aqui o Douglas, mas eu não recomendo. Eu tenho aqui o parceiro de vistoria, mas se for precisar, você vai ter que concordar. Eu tenho aqui uma condição, por exemplo, de pré-estabelecer quais vão ser os tipos de garantias. Olha, eu só vou aceitar a fiança da seguradora X ou calção de 3 aluguéis. Se você, enquanto imobiliário, depois falar assim, não, eu vou pegar um título de capitalização, você está agindo com excesso de mandato. E por esse excesso de mandato, você vai responder. Então, digamos que você pega lá, outro dia me propuseram, não vou pagar a calção, não quero a seguradora, mas eu quero de capitalização. Eu falei, legal, 15 mensalidades, 15 aluguéis. Daí a pessoa, não, de jeito nenhum, 15 é muito. Daí eu falei assim, olha, se você chegar, cair na besteira de vir, quando você está no nosso escritório para fazer o despejo, você vai morrer com 7 aluguéis. Por que 7? 3 do calção, então pensa lá, 3 do calção, 2,4 de honorários, que é a tabela do AB, mais ou menos 1, que é o valor das custas, e mais ou menos 1 se você for muito rápido, porque assim, o cliente parou de pagar hoje, você fica 30 dias cobrando ele, aí no 30 dias você procura advogado. A gente faz essa ação rapidinho hoje, 3, 4 dias nós já está do outro lado.
Mas então você vai ter esse desembolso de 7 aluguéis. Então, eu posso cobrar uma garantia pequena? Posso, mas isso é uma verdadeira burrice, né? Aí imagine no caso de um imóvel, que hoje tem vários comercializados, que tem lá televisões de 15 mil reais, máquinas de lavar roupa de 10 mil reais. Você não faz a vistoria, e aí você também não faz nenhum tipo de precaução, não toma nenhum tipo de precaução para ter uma garantia que supra também esses insumos, né? Esses produtos que estão dentro. Então você vai ter lá uma verdadeira bomba para lidar depois. Por isso que a gente gosta de falar que ser corretor de imóveis é uma arte e vale 6%. Na locação, vale o primeiro aluguel 10%. Por quê? Se fosse só mostrar imóvel, valia 100 reais a visita. Né? Não, Wagner, vai lá mostrar minha casa. Você vai lá, mostra a casa. Ó, o cara viu lá, gostou. Tchau mesmo. Toma 100 reais e tá resolvido. Mas não, o corretor tem um boom de coisas de conhecimento que ele tem que estar antenado. Senão ele pode ter um problema seríssimo lá na frente. Então, eu fiz aqui para vocês, gastando todo o meu PowerPoint, que é a ideia do quê? Se eu estiver diante de um contrato de prestação de serviço clássica, o que eu tenho? Eu tenho lá, então, que é a imobiliária no meio, e ele vai lá e faz pequenos reparos, indica quem vai ser a garantidora, se vai ser seguro, qual vai ser o tipo de garantia, indica os profissionais para pequenas reformas, pode, inclusive, antecipar custos e honorários, né, para o cliente. Então, você pode, por exemplo, quando você vai escrever o seu contrato de mediação imobiliária, fala assim, olha, o proprietário fala assim, olha, eu não quero esquentar a cabeça com nada. Você fala, beleza, eu vou te cobrar, então, 25% do valor do aluguel. Não, mas você tá louco? Não, veja só. Eu vou garantir para você até R$ 1.000 de pintura ou de reparo, eu vou garantir para você um advogado para fazer seu despejo, eu vou garantir para você o depósito da calção de 3 aluguéis para poder terminar seu despejo. Posso fazer isso? Posso. Não tem problema nenhum, né? E você vai lá fazer a prestação de contas, né? Fazer as emissões de boleto e, logicamente, também fazer a vistoria de imóveis. Então, hoje é normal a imobiliária ela acabar absorvendo nessa cesta de serviço. No contrato mandato, ao contrário, não, ele vai lá e ele fala o seguinte, ó, você precisa do advogado, eu gosto bastante do Douglas, se você precisa de vistoria, eu gosto bastante do Wagner, mas você está equidistante do negócio, né? Então, você não vai e fala assim, não, eu garanto essa empresa, eu garanto essa locação. O locatário, ele tem condições de pagar? Fala assim, olha, foi aprovado na segunda X. Agora, se a imobiliária fala assim, não, eu garanto, esse cara aqui tem muito dinheiro. Aí você vai ser responsabilizado depois. Legal? Eu gosto de usar esse tema aqui porque todo mundo é assim. Ai, eu vou fazer locação, mas preciso pegar a assinatura da mulher ou do homem? Não precisa. Qualquer um dos dois pode alugar. Uma outra situação, o locador faleceu. Eu tô com medo de pagar para os herdeiros aqui, vamos fazer um processo para depositar em juízo. Vi no Google que eu posso fazer ação de concessão e pagamento. Se você conhece qualquer dos herdeiros, você deve pagar para ele. Por quê? Quando há o óbito, a sucessão ela acontece de forma imediata. Então a pessoa já tem direito a receber o dinheiro. São 10 herdeiros. E aquele primeiro de procurar, você paga ele. Se os demais forem procurar e virar uma quizumba, aí você deposita em juízo. Mas enquanto não fizer isso, e o ônus é deles de fazer, você pode ir depositando para qualquer um deles. É normal, a gente faz assim, tá lá, uma vez por mês, a imobiliária recebe intimação do juiz. A favor, depositar o valor do espólio, né, o valor da locação para o espólio. Legal, você vai lá e faz, tranquilo. E o nosso amigo locatário? Né? O locatário é bacana, porque quando você faz a locação com uma garantidora, normalmente o pessoal fala assim, não, coloca só o Bill Gates ali e deixa a tiazinha lá de fora. Por quê? Se colocar o nome da tiazinha, ela já foi despejada 50 vezes. Aí a seguradora não vai aprovar, né? Aí você vai lá e faz isso. Só que na prática, todo mundo que mora no imóvel é colocatário solidário, tá? Então, não tem problema. Quem tiver no imóvel é locatário. Qual que é o grande problema pensando nas garantias, quando você usa o calção? Então, imagine o seguinte, eu não tenho onde cair morto lá, estou devendo ter as calças, mas a minha esposa tem um crédito bacana, a gente vai fazer locação em nome dela. Só que aí, em vez de eu usar uma seguradora, eu dou o calção, deposito lá 3 aluguéis. Se eu vier me separar e for ficar no imóvel, a imobiliária pode me tirar? O que você acha? Pode ou não? Dá um chute. Vamos dar um chute. Pode notificar, porque quem é o titular do contrato está saindo, não é? Então, eu falei o seguinte, a locação, o morador é solidário. Quando ele é solidário, ele assume todo o ônus e todos os bônus. Qual que é o detalhe aqui? Como a garantia é o calção, se o calção permanecer, você não tem como tirar a pessoa. Agora, se você, por exemplo, fizer um seguro-fiança, aí a pessoa que está saindo vai notificar a seguradora, falar, eu estou saindo do negócio. Aí a seguradora te notifica que ela só vai responder por mais 120 dias. Então você vai pedir para o caboclinho, você precisa trocar a garantia sob pena de eu te despejar por falta de garantia, não é por falta de pagamento. Então veja só, se você tiver uma fiança, tá tudo bem. Agora se você tiver uma calção, você pode ficar com o cara lá pelo prazo do contrato. Você ficou claro? É bem interessante isso. Todos são solidários, né? Todos são solidários que moram no imóvel. Inclusive hoje me perguntaram
numa questão assim, até falando fora dos grupos e tal, falou assim, doutor, eu tô com um problema seguinte, a pessoa que quer alocar o imóvel, ela não pode aparecer no contrato, tal, mas a pessoa que vai alugar o imóvel tem muitas posses, ele pode aparecer no contrato, tudo certo. Eu posso omitir o inquilino? Posso, não tem problema nenhum. Não existe na lei fraude se você fizer alocação para uma pessoa e outra morar no imóvel. Não existe essa fraude. Tá? Na lei do inquilinato não fala disso. Então eu posso alocar imóvel para o Wagner morar, não tem problema nenhum. Mas as imobiliárias realmente fazem o quê? E daí seria legal. Colocam no contrato, ó, a alocação é para o Wagner e para a Jéssica. Por quê? Porque eu sei que eles odeiam cachorro. Brincadeira, nem sei se eles têm cachorro ou não. Porque é o seguinte, na minha casa eu não quero cachorro. Né? Ou, eu quero cachorro. Ou quero criança, eu não quero criança. Então, essa seria uma condição, você poderia utilizar isso no contrato para poder se resguardar. Mas se você não citar nada, não vai ter problema nenhum. E isso acontece muito porque tem muitos pais que alugam para os filhos que são Exato. universitários. Né? Perfeito, perfeito. Eu acho o seguinte, o importante da vida é você ter solidários. Né? Então, se você é credor de alguém, quanto mais pessoas tiver, melhor. Né? Posso colocar 10 pessoas? Posso colocar 10 pessoas. Não tem problema nenhum. Só tem que tomar cuidado quando você faz locação para pessoa jurídica. E quando você faz locação para pessoa jurídica, ela nunca vai ser uma locação residencial, sempre vai ser comercial. Né? Então, se você coloca lá a pessoa jurídica, é legal você colocar o sócio atual da empresa como solidário. Tá? Porque daí ele não consegue ser do contrato. Por mais que depois ele venda a empresa, ele vai continuar respondendo aquele contrato para você. Tá? O que o locador tem que fazer? Tá? Ele tem que fazer uma descrição lá no artigo 22º, minuciosa do estado do imóvel quanto da sua entrega. Eu tive uma entrega de chaves hoje, hoje não, sexta-feira passada, e foi muito engraçado. A advogada, assim, coitada. Porque não pode, porque ele tem que estar junto na vistoria de saída, e não admito fazer a vistoria de saída estar presente, e tal, e tal, e tal. E deixa ela falar, né? Eu falei, doutora, beleza, tá bom. Aí o meu cliente foi para a vistoria de saída, chegou lá, não quis entrar no negócio. Eu falei assim, olha, você não pode pegar meu cliente entrar no imóvel. Não, mas ela vai entrar sim. Eu falei, doutora, faz se você quiser. Por quê? Porque não teve vistoria de entrada. Se não teve vistoria de entrada, eles podem fazer vistoria de saída? Não tem valor jurídico nenhum. Não vai ter validade, não vai Não ter tem prova validade disso. nenhuma. Entendeu? Então, assim, às vezes, lógico, coitada, ela pegou o bonde andando, né? Então ela nem sabe que não tinha vistoria de entrada. Aí também eu não contei, agora ela já vai saber, ela me seguir nas redes sociais. Mas ficou uma situação inócua, né? Então, ela pagou, inclusive, essa vistoria, vai lá e tal. E eu falei pro meu cliente, mas não teve vistoria de entrada, porque tava toda uma zona. Eu falei, tá tudo bem, deixa ela fazer a vistoria de saída, e ela vai lá utilizar os direitos dela, e a gente vai complementar com os nossos direitos. Nesse caso, como esse... Não tem direito à indenização. Não, mas como que ele tinha deixado o imóvel? Só para saber, ele... Não, na prática, sim, ele usou. Ele usou. Ele usou só. Não, eram 5 anos, era um contrato longo até. Ele já estava bastante tempo no imóvel, sabe? Mas, assim, não teria. Eles não recebiam nada. Né? Seria só o desgaste natural. Mas ele não vai, sim. Se ele quebrou alguma coisa, também não me falou. Mas não vai ter direito. Nem perdi meu tempo. Minha hora é muito cara. Mas aí que é a questão do conflito dos advogados. Que conflito? Não tem conflito porque ele não tem direito. Não, você estava atendendo o teu cliente. Meu cliente é locatário. Problema do locador. Mas se seu locatário deixou o imóvel... Se ele disse que não é imóvel, o problema do locador. O problema do locador é da imobiliária. Entendeu? A gente não tem como se responsabilizar pela burrice alheia. Infelizmente, assim. Entendeu? O que meu cliente poderia fazer? Né? Ele ia reformar o imóvel quando ele comprou, não estava reformado? E aí eu vou falar de uma coisa que é bem legal. Mas é como locação. Locação, né? Quando ele locou. Quando ele mudou. Quando ele entrou no imóvel para alugar, o imóvel estava usado, né? E aí não foi feito nada. E aí agora estão querendo colocar uma curva para, olha, tem que ter uma pintura nova, tem um... Não, daí estava o erro do lado de lá. Isso, é lógico. Isso tem acontecido muito. Muito. Imobiliárias cobrando coisas que não eram... Não estavam lá. Isso. É que nesse caso que ele comentou, não tinha vistoria de Tinha uma entrada. malandragem, né? Uma malandragem do lado de lá. Exatamente, não tinha vistoria de entrada. Não tinha vistoria de entrada. Aí. Entende? Então, assim, eu acho que esse é o único processo que eu tenho pelo locatário. Todas as outras ações que a gente tem no escritório é pelo imobiliário e pelo locador. E aí, assim, a pessoa... Uma série de problemas, assim, e aí ele falou assim, porque ele já falou pra mim, porque ele vai ter que fazer não sei o que e tal. Deu um problema no telhado, meu cliente gastou quase 15 mil reais pra arrumar o telhado, porque tava com o deixamento dentro, e ficou, por dentro tá feio o imóvel, mas por causa do telhado. Aí a gente agora vai estar numa demanda em que eles vão estar bem confortáveis falando de uma vistoria, que olha, tem, aí vai chegar na audiência de instrução, e é pra isso que serve esse tipo de evento. Eu vou deixar eles falarem o que eles quiserem. Eles vão chegar, tipo, uma multa assim... Vou chegar, isso, 20, 25 mil. E aí, tem propósito de acordo? Tem, tudo. Aqui, ó, a gente tem uma nota aqui de 15 mil de telhado. Que foi notificado para eles pagarem, para eles arrumaram, vai. Não, mas nós temos 30 mil, acho que deu 28, vai dar 28 mil, mas eu reparo interno. 28 mil reparo, mas isso daí já tava assim. Não tava. Não tava.
Tava, não tava. E aí, como é que prova, Wagner? Pela vistoria de entrada, se tiver. Tem vistoria de entrada? Não tem. Vistoria de entrada com data, né? Isso. Com data. Vamos falar só para eu poder abrir a palavra para eles. Eu não vou fazer aqui, eu vou falar só no curso. Eu sou obrigado a fazer as vistorias, né? Eu fiz uma palestra na Hotel, foi muito legal, assim, tava mais de 100 pessoas. E aí eu peguei e usei essa mesma frase: eu sou obrigado, né? Você não é obrigado a nada, tá? Só que quando você não faz aquilo que você deveria fazer, você vai ficar com as consequências, tá? No caso da vistoria hoje, quanto que é a alocação de um imóvel? Ela é entre 0,5%, né, 0,5%, a 1%, ou 1,2% se for um Airbnb. Então, quando a gente está falando de locação, a gente está falando de uma coisa de 0,5% do valor do imóvel. Se eu pego o espírito de porco, igual eu já vi, que vai ser do imóvel, ranca, privada, janela, porta, não sei o quê, tudo, qual que é o valor do prejuízo? Ele pode ser maior do que o valor oferido pela locação. Eu tenho processo, né, o Wagner, inclusive, né, cita eles nas palestras, as suas, né, que está sendo discutido R$300 mil de danos ao imóvel. Entendeu? Eu estou advogando para a imobiliária, a gente assumiu depois, né, esse processo, e lá a culpa não é da imobiliária, porque no contrato de administração dela, o ônus era do locador em promover a vistoria. Entendeu? Por isso que é importante você saber quem que é você na ordem do dia, que tipo de imobiliária você quer ser para mediação. Eu acho que é fantástico você ser uma imobiliária que vai lá e faz a prestação de serviço completa. Só que se você faz a prestação de serviço completa e cobra 3%, igual eu já vi cobrarem, ou R$300 numa alocação de 20 mil por mês, você é um idiota. Por quê? Porque você pode ser responsabilizado lá na frente. Exatamente, porque, falando só Claro. um pouquinho aí, né, porque eu sou do tempo que antigamente a comissão era 8%, aumentou para 10%. Então, é óbvio que se a imobiliária vai trabalhar mais, ela merece ganhar uma comissão maior. Sem dúvida. Tem que ser negociado, não tem que valorizar o seu trabalho. Sem dúvida, sem dúvida. E aí, o que o nosso amigo inquilino tem que fazer? Quando terminar lá a locação, ele tem que restituir o imóvel no estado em que recebeu, tá? Salvo as deteriorações do uso normal. E aí tem uma exceção que é por construção jurisprudencial. O que é isso? Vão lá os advogados e martelam e conseguem convencer, né, os tribunais a ter um determinado entendimento. Então, por exemplo, aqui não dá para usar como exemplo porque não tinha nada nesse andar, né? Ele era só um vão livre, mas digamos que tenha alocado ele com uma pintura usada. Então, à medida que os anos vão passando, a pintura vai piorando. Então, se eu ficar 50 anos aqui, a pintura vai estar horrível, e aí eu vou entregar o imóvel e eu não preciso pagar por essa pintura. Por quê? Porque é um desgaste natural. Sempre que houver desgaste natural, o ônus é do locador. Qual que é a exceção? É a pintura quando no contrato original fala que tem a pintura nova. Então, pense o seguinte, eu vou lá, alugo um imóvel e coloco lá, pintura nova. Adianta eu escrever pintura nova só, Jéssica? Não adianta. Tem que falar que marca que é, né? Porque senão, pintura nova. Eu jogo lá um balde de cola lá e é pintura nova. O que é nosso mito branco lá? Sou péssimo em construção civil. Calfino. Eu jogo um calfino lá e falo que tá pintado. Gesso, reboco. Então eu tenho que falar lá, tinta acrílico fosco, souvenir. Por que a tinta é acrílico fosco? Sabe ou não? Porque acrílico fosco, branco acrílico fosco é a única tinta que dá retoque. Então você pode pintar lá o imóvel, depois só fazer um retoque quando tá sujo, ela adere, né? Então ela não dá diferença de cor. Viu como a advocacia também é cultura, né? Então, se você colocar lá no teu contrato que você está fazendo uma locação com uma pintura nova, identificar, e lógico, tem que ser nova a pintura, né, gente? Não dá para colocar lá e aí o laudo vai mostrar, né? Ó, a pintura aqui ela está em perfeito estado de conservação, mas não é nova. Tem que estar escrito nova, tanto na vistoria quanto no contrato, para você poder exigir esse valor do seu amigo inquilino. Você falou contrato, mas é só vistoria, né? Não. No contrato, o ideal... cláusula que diz que a vistoria faz parte do contrato? Pode ser, mas quando é pintura nova, o tio gosta que coloque que o imóvel é entregue com pintura nova. Da marca tal. Você diz no judiciário? Não, eu gosto, porque daí eu nunca perco. Entendeu? Porque a vistoria eu nem vi, a vistoria eu nem li. Não sabia que era nova. Abre uma cláusula da entrega do imóvel. O imóvel é entregue conforme o laudo de vistoria, sendo a pintura nova, devendo ser entregue com pintura nova. Tudo vai ser levado em consideração pelo juiz. O que está no contrato é o que está na vistoria. Mas é legal você colocar na vistoria, no contrato, por quê? Veja só, o contrato você entrega para a parte normalmente antes. Porque a vistoria, você precisa ter a assinatura, a anuência expressa do inquilino, você precisa ter a prova inequívoca que ele recebeu. Entendeu? Se não for seguradora, se você mandar para ele por e-mail e ele quedou o sinete, envia por e-mail, se não responder 5 dias, aceitou, a vistoria vale. Entendeu? Só não vai fazer se for... essa cláusula também no contrato. Isso, e que ele vai receber a vistoria em X dias e tal. Então uma coisa sempre a outra. É um reforço, né? É um reforço. Então eu gosto quando você coloca no próprio contrato que vai ter lá a pintura nova e identifica. Vai ser souvenir ou vai ser a marca que for. Tá? Aí, então eu vou só falar para vocês aqui de um processo que é do Dia dos Namorados, né? 12 de junho de 2023. O último Dia dos Namorados, o judiciário estava lá tomando decisão. Olha que bacana, né? Mesmo notificada com 1 mês de antecedência pela locatária que ia sair do imóvel, tá? A imobiliária
não agendou a vistoria para recebimento do imóvel. Ela só fez isso depois de 2 meses. Aí, eles queriam cobrar o aluguel desse período. Aí o judiciário falou, não. Houve uma desídia por parte da imobiliária, então o inquilino foi isento de fazer esse tipo de pagamento. Aí olha essa outra questão aqui que bacana. Aquela que eu falei que a Josmar é de baixo, né, de cima é de 2020. Demonstrado que o atraso na entrega das chaves para concretizar a rescisão se deu por culpa do locador, porque ele demorou para fazer a vistoria, tá? Também ele não pode fazer a cobrança posterior. Então o que é bacana? Você vai entregar o imóvel, faz o agendamento antes com as empresas de vistoria, ou vai, se você quiser fazer uma vistoria na minha casa amanhã, você consegue? Quantos dias você precisa para agendar? No teu fluxo de trabalho hoje? 2, 3 dias de antecedência. 2, 3 dias. Então, assim, é bacana você saber lá, então, vou entregar meu imóvel daqui a 30 dias. Você já fala com a empresa de vistoria antes, eles já vão separar um horário para vocês. Por quê? Você não pode, porque você não fez essa entrega, querer cobrar do locatário, tá? Não preciso chamar o locatário para essa. De forma alguma, não. Ele precisa assinar. Ele só vai Ele vai assinar isso. Exatamente. Se ele A gente assina até depois- fala, né, e o Wagner sabe bem disso, que a vistoria, quando você faz para uma empresa terceirizada, ela tem um valor para o judiciário melhor, porque daí ela é imparcial. Então, precisa estar o locatário e o locador? Não. Você só tem que dar a ele a oportunidade da contestação. Então, se você enviou para ele lá e ele contestou, não, beleza. E aí, o que é bacana? Se ele contesta a vistoria, você também não precisa refazer a vistoria. Você, locador, pode aderir àquilo, né, ou permanecer na impugnação. Por exemplo, se for uma coisa de valor elevado, aí você vai e fala, então, não vou alugar imóvel para você, porque a gente discordou da vistoria. Entendeu? Senão, você tem que bater o martelo lá e chegar, não, esse aqui é o laudo, então tá tudo certo? Aí você, tá tudo certo. É correto você colocar ele no dia, vai estar lá a vistoria, daí ele define se ele quer participar ou não. Veja só, porque o que acontece? A descrição minuciosa que fala a lei é do locador, não é do locatário. Entendeu? Então, assim, se você está terceirizando isso para uma empresa, está pagando para alguém fazer isso por você, beleza. Não tem problema, não precisa. Não vai ser nula a vistoria feita sem a presença das partes. Ela é inválida se você não oportunizar a contestação. A gente até prefere que não tenha. Não! Jéssica, olha aqui, ó, tá ali o negócio. Coloca logo. Ele já é ruim no início aproximar o locador e o locatário. Sem dúvida. São Sem coisas dúvida. distintas, é melhor. É melhor o historiador fazer sozinho e depois abrir espaço para ele não poder contestar. Não, eu já tenho um contrato para vocês, né? Eu vou só finalizar a minha parte, já deixando o convite aqui registrado, para na próxima semana todo mundo participar da nossa jornada de locações. A ideia é fazer o quê? É fazer um curso, lógico, se eu fosse fazer um curso completo, levaria 15 anos, né? Que foi o tempo que eu levei para aprender. Mas, como eu não tenho esse tempo, eu vou tentar resumir esses 15 anos em 5 dias. Então vai ser uma missão bem difícil, né? Mas eu gostaria de contar com a presença de vocês, se possível. Que horas que vai ser? Vão ser todos os dias, de segunda a sexta, das 17 às 18h15. Lembrando que sempre que eu falo que é 17 ou que eu falo que é 19, começa meia hora antes pra gente tomar um café, porque eu sou gordo, preciso comer. Beleza?